Sejam muito bem-vindos. Falar sobre manipulação é um desafio, pois se trata de um campo muito abrangente, principalmente em se tratando da atuação de narcisistas. Quase tudo que um narcisista pratica poderia ser enquadrado como manipulação. Mas vamos discorrer sobre alguns princípios, analisando o que seria aceitável e o que ultrapassa limites. Por fim, vamos chegar em um desfecho no qual é possível determinar qual seria a maior ou a mais chocante manipulação praticada por um narcisista, bem como 8 atitudes que podem barrar a escalada do engano. Gostaria de lembrar, inicialmente, que existem algumas formas de fazer com que este vídeo chegue a outras pessoas. É muito simples e não toma tempo. Basta marcar a opção gostei, clicando na mãozinha, além de assinar o canal, ativar o sininho e compartilhar. Manipulação psicológica é a atitude por meio da qual alguém é compelido a pensar, decidir e agir, permitindo que o manipulador obtenha vantagem, mesmo que essa vantagem, no caso de alguns narcisistas, seja o controle emocional, reforçando um certo senso de superioridade mental, o qual pode vir a causar culpa, vergonha e abranger intimidação e aterrorização. As razões que levam alguém a manipular dificilmente serão voltadas para causar o bem, embora haja manipulações destinadas a evitar o mal, como no caso da pessoa que valida um narcisista para manter um convívio amigável. Podemos estabelecer como princípio que a manipulação acontece por meio dos sentidos, principalmente a visão e a audição, que são encarregadas de alimentar nossa mente com informações. Na mente, essas informações serão processadas e comparadas com outras já existentes. Se a vítima for leiga no tema sobre o qual versa a manipulação e o autor for um expert no assunto, mais fácil ela será. Além da atitude positiva, pode haver manipulação com o uso de omissão, ocultando alguns fatos que a vítima deveria saber e que a levaria a decidir de forma diversa, deixando de fazer o que o manipulador deseja. Conforme o grau de periculosidade da manipulação, entendemos que há casos em que alguém, de certa forma, manipula a percepção, mas não há a intenção de causar um sério prejuízo. São situações socialmente aceitas, visando principalmente a uma conquista ou sedução ou um convencimento, a persuasão. Mas a verdade é que em todos esses casos ocorre, sim, manipulação de informações, as quais interferem nos sentimentos ou emoções, reforçando pontos que se deseja destacar ou desviando o foco e a atenção. Alguns tipos de persuasão utilizados no comércio, por exemplo, empregam uma comunicação que nem sempre é percebida pelo nosso consciente, como é o caso do neuromarketing, que pode se constituir na exibição de cores que causam sensações inconscientes, mas que são processadas pela nossa mente de forma imperceptível, levando um consumidor a comprar algo supérfluo. Outra ação que afeta o inconsciente, interferindo na percepção da realidade, é a imitação, espelhamento ou raporte, sobre o qual tratamos em um outro vídeo do canal. No Brasil, disseminou-se o costume de colocar preços terminados em 99. A prática, embora socialmente aceita, leva o consumidor a desconsiderar que o preço está só 1 centavo abaixo do inteiro superior. O despertar ocorrerá na hora de somar os produtos.
Outro estratagema é a ativação do senso de urgência, afirmando que a oferta é por tempo limitado, explorando a necessidade de não desejar perder, além de estar junto com o grupo, onde nos sentimos protegidos. Menos inocente é a prática de manipular preços em leilões, realizando vendas fictícias por um valor elevado, induzindo outros compradores a pagar esse valor que é acima do mercado. Na manipulação, assim, são oferecidas informações seletivas, falsas ou parcialmente falsas, omitindo, chamando a atenção ou desviando o foco. O foco é fator preponderante na manipulação. Pessoas que são muito produtivas no trabalho, por exemplo, são mais facilmente manipuláveis. Excesso de concentração, apesar de permitir atingir a excelência em determinada atividade, pode levar a uma baixa proteção. A manipulação muitas vezes está nos detalhes periféricos e na confiança em somente uma ou num número reduzido de fontes de informação, levando a vítima a ter uma percepção equivocada da realidade. Decisões causam, naturalmente, dissonância cognitiva, um desconforto que leva um tempo até que nosso cérebro consiga eliminar, fruto da comparação com a opção que não foi a escolhida. Se a escolha for fruto de induzimento, pior o desconforto, pois haverá sentimento de injustiça. Quando estamos em perigo, normalmente a intuição avisa, mas a pessoa não ouve a si mesma. Depois vem o arrependimento. Todos nós somos, de alguma forma, competitivos. Não gostamos de perder, ser enganados, principalmente por um longo período, o que pode agravar a situação. Normalmente, o equívoco se dissipa pouco tempo depois, com a percepção do engano. Mas quando persistem dúvidas ou mesmo a certeza de que o errado é certo, estamos diante do que se conhece por efeito gaslight, uma das mais destrutivas consequências da manipulação. Quando acordamos e vemos que víamos sendo enganados, há uma tendência de que isso afete seriamente a autoconfiança e a autoestima, interferindo até mesmo na identidade futura da vítima, principalmente se houve prolongada repetição. Quanto aos narcisistas, podemos enumerar várias táticas maliciosas que são utilizadas, mas assim como podemos considerar que o efeito gaslight, causado pela manipulação, é um dos mais destrutivos, também podemos afirmar que a mais chocante manipulação dele é a respeito do produto que ele oferta. Ele apresenta a si mesmo como a pessoa mais maravilhosa que há, a alma gêmea. Mais do que declarar, ele vai agir dessa forma, transformando-se exatamente na mercadoria que o outro precisa, mediante sutis atitudes. Normalmente ele terá pressa, mas essa fase de convencimento terá muitos detalhes suspeitos. Na vitrine, ele é um anjo que resolverá todos os problemas, mas com o passar do tempo, vai retirar a máscara e a fantasia que envergava, mostrando que era, na verdade, um demônio. Passará a depreciar a vítima, a fim de alimentar seu senso de grandiosidade e a manipular de forma mais ostensiva, podendo vir a ser agressivo. Ele se vende tão bem que pode despertar profundo apego e amor na vítima, fazendo com que, mesmo que ela descubra o que há por trás de tudo, ainda assim tenha dolorosas crises de abstinência, apesar de ter adquirido algo que não passava de uma fantasia. Ele já a isolou e declarou que ela não encontrará substituto.
enquanto enaltecia a si mesmo, rebaixou o grau de exigência da presa e eliminou a concorrência. A aquisição do produto, assim, é a maior manipulação, ou o ápice para o qual concorre todo o conjunto, pois a mercadoria adquirida já vem programada para apresentar defeitos. Dito isso, vamos apresentar 8 condutas que podem evitar que a manipulação do narcisista atinja o auge. Primeiro, é importante pesquisar com quem estamos nos envolvendo, valendo-se de várias fontes. Segundo, desconfiar de pessoas que são insistentes e boas demais para serem de verdade. Geralmente, elas não são mesmo de verdade. Terceiro, ter convicção sobre o que queremos, evitando desde o início que sejamos conduzidos para situações e locais indesejados, apenas para agradar outra pessoa. Quarto, nunca tomar decisões rápidas, precipitadas, como se estivéssemos comprando por impulso. Quinto, aprender a dizer não sem sentir culpa. Não deixar que o outro acostume em nos tratar mal e nos veja como quem sempre faz tudo o que ele quer. Sexto, o não também serve como defesa contra pequenas acusações ou depreciações. Para isso, vale afirmar prontamente, por exemplo, eu não sou assim, ou eu não ajo dessa forma, mostrando com isso atitude firme desde o início. Sétimo, faça seu trabalho, mas não queira ser super eficiente e super prestativo, tornando-se distraído. Oitavo, quando for se afastar, o ideal é fazê-lo silenciosamente ou graciosamente, evitando causar a ferida e a fúria narcísicas, o que pode ser perigoso. Por fim, cuidado com alguns produtos. Eles podem causar sérios danos à saúde. Muito grato pela atenção.